Vamos para mais um vídeo na nossa série Sua Dúvida aqui no canal Sala de Trânsito, quando você é quem envia o seu questionamento para a gente e a gente tenta responder de uma maneira um pouquinho mais detalhada. Todo vídeo um questionamento e no final eu explico como é que você faz para mandar o seu questionamento e ver ele respondido aqui em vídeo. Então vamos lá para o questionamento desse vídeo que foi enviado. Aí eu não tinha um primeiro nome, né? Só o A Bezerra que enviou esse questionamento aqui para a gente. Olha. Levei uma multa que dá suspensão da CNH, mas será de quanto tempo? Né? Essa foi a dúvida. Como ele não especificou qual foi a infração, isso é relevante para a gente definir o tempo, nem se foram infrações, né? Me parece que foi uma específica, mas também se foram infrações que geraram a suspensão. Então eu vou explicar aqui das duas formas. Né? Olha, nós temos aqui a suspensão por pontos, né? Quando ocorre o cometimento de uma infração ou de várias delas, né, que o condutor pode ter o seu direito de dirigir suspenso, ou quando a gente chama de infração específica, né, alguns autores inclusive chamam isso aqui de infrações mandatórias, infrações autossuspensivas, mas são infrações que de maneira específica prevêem, além da penalidade de multa, a suspensão. Então aqui, olha, o sujeito pode ter o direito de dirigir suspenso quando ele alcançar 20 pontos no prontuário, quando ele alcançar 30 pontos no prontuário ou quando ele alcançar 40 pontos no prontuário. Sempre o lapso temporal aqui é de 12 meses. Essas informações vocês encontram lá no artigo 261 do CTB. Quando é que ele teria o direito de dirigir suspenso ao alcançar 20 pontos no prontuário? Se ele cometer duas ou mais infrações de natureza gravíssima, tá certo? Ou seja, cometeu duas gravíssimas e uma média e uma leve. Pronto. Então isso aí é motivo para instaurar o processo de suspensão. Ou duas gravíssimas, uma grave e uma média, dá suspensão. Ou três gravíssimas, quatro gravíssimas. Com 30 pontos, né, se ele cometer uma infração de natureza gravíssima e outras infrações de outras naturezas. Ele cometeu aqui uma gravíssima, mas tem umas 6 infrações graves aqui. Então, seria motivo ali para suspensão do direito de dirigir. 40 pontos é quando o condutor, no período de 12 meses, não comete nenhuma infração de natureza gravíssima, mas comete infrações de várias outras naturezas, várias graves, médias, leves e alcança 40 pontos. Lembrando que o sujeito que tem o EAR na habilitação, exerce atividade remunerada, a habilitação também só suspende com 40, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas que ele cometeu. Sem contar que ainda tem a possibilidade dele fazer o chamado curso preventivo de reciclagem, desde que ele alcance aqui um total de 30 e não mais do que 39 pontos no prontuário no período de 12 meses. Fez o curso, zero a pontuação e ele teria que levar mais 40 dentro dos 12 meses para poder ter a sua habilitação suspensa. Já no caso das infrações específicas, como é que funciona aqui? Eu já falo para vocês os prazos. Nós temos algumas infrações que prevêem de forma específica a suspensão. Por exemplo, do artigo 65, que é a alcoolemia, 165A, que é recusa ao teste de alcoolemia, 170, que é dirigir a menção do pedestre, 173, que é disputar racha, 174, promover na via competição esportiva não autorizada, 175, manobra perigosa, 176, não socorrer uma vítima de sinistro de trânsito, 191, forçar passagem entre veículos que transitam em sentidos ou fluxos opostos, 210, transpor bloqueio viário policial, 218, inciso 3, excesso de velocidade em mais de 50%, além do permitido, e o 244, nos seus incisos 1, 2, 3 e 5. 1 é falta de capacete do condutor, 2 falta de capacete do passageiro, 3 fazendo malabarismo equilibrando-se uma roda e 5 criança menor de 10 anos de idade ou que nas circunstâncias não tenha condições de dar a própria segurança. E no 253A, que é utilizar o veículo de maneira deliberada para perturbar, interromper ou restringir a livre circulação. E uma observação que eu faço aqui ainda são 2 artigos, tá certo? Aqui, ó, os artigos 165B e o artigo 165C, respectivamente, não fazer o exame periódico, toxicológico periódico, ser flagrado conduzindo ou ter o resultado positivo no exame toxicológico. Não dá suspensão no cometimento da primeira infração, na reincidência sim, tá certo? Então, em todas essas situações, nós temos aqui a suspensão do direito de dirigir. Agora, quanto tempo de suspensão? Bom, depende, né? Se for suspensão por pontuação, o prazo é de 6 meses a 1 ano de suspensão. Em caso de reincidência, de 8 meses a 2 anos de suspensão. Se for naqueles casos de infrações específicas que prevêem a suspensão, como regra, a suspensão ocorre pelo período de 2 a 8 meses. Em caso de reincidência, de 8 a 18 meses de suspensão.
Tem exceção? Sim, nós temos casos aqui de 12 meses, né? São 3 situações. Quais são? Alcoolemia, do artigo 65, recusa ao teste de alcoolemia do 165A e utilizar o veículo de maneira deliberada para perturbar, interromper ou restringir a livre circulação no 253A, que é uma infração que ocorre, aliás, no protesto, né? Utilizar o veículo para bloquear a via. E nesses casos é de 12 meses a suspensão. Nos demais, de 2 a 8 meses de suspensão. Foi suspenso, tem que cumprir o prazo de reciclagem, né? Por quê? Se por acaso tiver sido flagrado dirigindo suspenso, nesse caso aqui, o sujeito comete uma infração prevista lá no artigo 162, inciso 2 do CTB, que prevê inclusive a cassação da CNH, além de uma multa de R$ 880,41. Essa cassação ocorre por 2 anos, depois de 2 anos é que ele pode reiniciar o processo de habilitação na forma prevista nos artigos 35 e 36 da resolução 789 de 2020 do CONTRAN. Agora, se por acaso ele cumpriu o prazo de suspensão, ou seja, aqui, na primeira hipótese, ele foi flagrado dirigindo suspenso. Aqui ele cumpriu o prazo e foi flagrado dirigindo. Qual é a infração que ele comete? Do artigo 162, inciso 7 do CTB. Mas por quê? Porque depois que ele cumpre o prazo, ou mesmo durante o cumprimento do prazo, esse cara precisa fazer o curso de reciclagem e precisa fazer a prova no Detran. Então, se ele cumpriu o prazo, mas não fez o curso de reciclagem e a prova, aí a infração é aqui. Artigo 162, inciso 7. Não dá cassação, porque ele já cumpriu o prazo, mas é uma infração gravíssima, com 7 pontos e multa de R$ 293,47, tá certo? Então, essa seria a consequência. Espero aí ter esclarecido a dúvida, né, do A. Bezerra, né, que enviou o questionamento, né, e aproveito para deixar o contato aqui embaixo. Você pode acessar o site, né, saladetransito.com/contato. Lá tem um formulário, você manda a sua dúvida e aí você faz menção de que quer ver sua dúvida respondida aqui em vídeo. A gente tenta produzir. Ou lá no site tem um contato via WhatsApp, você pode também mandar a sua sugestão, até em vídeo, sua pergunta, que de repente a gente trabalha o seu vídeo aqui, coloca ele para exibir e trabalha a resposta na sequência. Ou ainda nos comentários desse vídeo, você deixa lá a sugestão, olha, tem uma questão aqui que eu gostaria que fosse explicada em vídeo, então a gente tenta esclarecer para você aquela questão em vídeo, tá certo? Então, olha, se tiver dúvida ainda sobre o tema, fique à vontade. Você pode deixar também nos comentários, se for uma dúvida sobre esse tema que a gente acabou de explicar, você pode deixar sua dúvida, comentário, enfim, fique à vontade que a gente vai trocando informação e aprendendo todo mundo junto. Você sabe que a gente está sempre, você que nos acompanha principalmente, sabe que a gente está sempre dando retorno aí nos questionamentos que chegam para a gente aqui no canal. Beleza, pessoal? Espero ter esclarecido essa dúvida. Agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.